Quero fazer um vídeo mais filosófico para vocês, um vídeo mais reflexivo. Tá bem frio por aqui, inclusive. E a questão é o seguinte, né? Você já parou para refletir qual que é o sentido, qual que é o propósito, qual que é o objetivo da sua vida, da sua existência? Porque assim, a gente está vivendo hoje um momento em que a humanidade alcançou um, um nível de tecnologia, um nível de conforto. Claro que a gente sabe que existe uma série de sofrimento para um número gigantesco de pessoas no mundo, mas um número muito grande de pessoas vive um conforto hoje, né, até mesmo pessoas que ainda trabalham, né, que precisam acordar todo dia e ir para o trabalho, vivem um nível de conforto que a humanidade nunca teve em tempos passados. Eu me lembro até que esse ano, conversando com o Léo, né, o Léo mesmo disse uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, hoje o que uma pessoa comum tem, um rei de 1000 anos atrás não tinha. Então uma pessoa comum hoje tem TV, sabe, tem, tipo, celular, tem comida, tem um monte de coisas, tem remédios, tem acesso a médicos, a coisas que um rei não poderia ter. Então o que era sonho de um rei, há alguns milênios atrás, agora é a realidade de pessoas comuns, que não precisam ser milionárias, bilionárias. E isso leva a gente a refletir o seguinte: por que que a gente ainda está insatisfeito com a vida? Por que que a gente ainda é insatisfeito com a nossa experiência, com a realidade, com nós mesmos? Por que que a gente tem dificuldade de se aceitar como a gente é? Por que que a gente tem dificuldade de se amar? Por que a gente tem dificuldade de aceitar as pessoas como elas são? Por que a gente tem dificuldade de amar as pessoas como elas são? Você já parou para pensar nisso? Qual que qual que é, sabe, o sentido dessa experiência? Porque se fosse apenas, né, o sentido de conquistar o máximo de coisas possíveis, as pessoas que já alcançaram a casa dos bilhões, elas já teriam parado, elas já teriam se sentido satisfeitas. Mas elas ainda têm uma sede, têm uma busca por algo. E a pergunta é: essa busca por algo, ela realmente é algo que a gente está procurando fora? Ou talvez ela seja algo que a gente está procurando dentro? E aí voltamos àquela frase que é a base da cultura ocidental, que é a frase do oráculo de Delfos, que é: "Conhece-te a ti mesmo". Quando a gente olha para essa frase, né, que é uma frase que contém aí toda uma tradição de sabedoria dentro dela, ela é muito mais profunda do que apenas esse significado inicial, a gente começa a poder a refletir que quando a gente começa a olhar para os nossos padrões de comportamento, de pensamento, de ações, de sentimento, e a gente vai curando esses padrões e a gente vai superando esses padrões, a gente vai descobrindo que a gente não é a nossa personalidade. E quanto mais a gente vai aprofundando nisso, mais a gente vai começando a perceber que nós somos uma coisa que está mais profunda. E essa coisa que está mais profunda, né, vários mestres de sabedoria ao longo da história já nos deixaram claro que é o quê? É a alma, essa coisa mais profunda. Só que no mais profundo da alma existe ainda uma camada e esses mestres nos dizem que é o quê? A unidade, aonde todos nós somos um com Deus. Então nós temos aqui essa camada mais superficial da nossa consciência, temos uma camada mais profunda que é o nosso inconsciente, temos uma camada mais profunda que é a nossa alma e temos uma camada mais profunda na nossa alma que é a essência da vida, a unidade. E essa é a busca da nossa existência. Isso não quer dizer, sabe, que a gente não pode ter conforto, que a gente não pode ter prazeres, que a gente não pode comer, que a gente não pode viver essa vida, né, da matéria, que também é espiritual, que também é uma vida, sabe, divina e sagrada. Mas a grande questão é: qual é o objetivo da nossa existência? O objetivo da nossa existência será que ele não é encontrar essa verdade sobre a gente, encontrar essa paz profunda sobre a gente e aí continuar vivendo a vida, mas vivendo essa vida com outro sentido, com outro significado, com uma outra busca, com uma outra proposta, e não apenas uma proposta de pensar só na gente, mas pensar no máximo de pessoas possíveis. Não apenas uma proposta de querer resolver só o nosso, mas buscar resolver o de mais pessoas possíveis. Não no sentido de dar para a pessoa o peixe, mas sim de ensinar essa pessoa a pescar o próprio peixe, sabe? Da gente poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta a crescerem, a se desenvolverem, a descobrirem que elas também são essa essência, essa alma e no mais profundo dela tem a unidade de Deus, tem essa unidade de consciência que nós fazemos parte, que nós somos a manifestação e a expressão, e nesse momento estamos aqui sem, né, essa consciência. Então, quando a gente começa a perceber
que a vida ela é muito mais profunda do que apenas isso que a gente está vivendo, e que quando a gente vai buscando essa profundidade, tudo isso aqui que a gente está vivendo ganha um novo sentido. Então não é que a gente vai negar viver isso daqui, mas a gente vai viver tudo isso aqui com mais paz interior, com mais amor próprio, com mais tranquilidade, com mais compaixão para conosco e para com todos e todas à nossa volta, com mais respeito ao nosso planeta, com mais respeito, sabe, aos objetos que a gente usa. Então, com mais respeito ao próprio prato que eu como, ao garfo que eu uso, ao copo, sabe, a toalha do banheiro. Eu tenho mais respeito por tudo que está à minha volta. Quando eu consigo compreender que tudo isso faz parte dessa unidade. E aí sim a vida começa a ter mais sentido. E mesmo em situações que às vezes são desafiadoras, a nossa mente, ela fica com a mente em paz. A gente não precisa sofrer com ansiedade, a gente não precisa sofrer com depressão, a gente não precisa sofrer com culpa, não precisa sofrer com mágoas, com rancor, com ódio, não precisa sofrer com arrependimento, não precisa sofrer com saudade, a gente não precisa sofrer com nada disso. A gente pode sentir tudo isso, mas não precisa sofrer com nada disso. Então veja, olha o tamanho da possibilidade, sabe, que a vida entrega pra gente, desde que a gente busque mergulhar no nosso autoconhecimento e buscar essa verdade que existe dentro da gente, porque tudo que eu tô te falando aqui não é pra você acreditar no que eu estou te dizendo, é pra você buscar encontrar isso que eu estou te dizendo. E o primeiro passo é você construir a capacidade de colocar a sua atenção em você mesmo, em você mesma. A sua atenção, ela fica pulando para lá e para cá, nos pensamentos, nas coisas, nas situações, nas pessoas, nos acontecimentos. Começa a trazer a sua atenção para observar seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, seus próprios comportamentos. E ao você trazer a sua atenção para observar você mesmo, para observar você mesma, com o tempo, você identificando os comportamentos, padrões de pensamento que não te fazem bem e você começar a não repetir mais esses padrões de pensamentos e parar de consumir o que alimenta esses padrões de pensamento, sejam vídeos, pessoas, lugares, eh, ideias que você acredita. Quando você começar a identificar os padrões de sentimento e você começar a nutrir outro tipo de sentimento, então você é uma pessoa que sente muita raiva, você começar a buscar sentir mais alegria, então buscar assistir e ler mais coisas que te tragam alegria ao invés de raiva, isso vai também te ajudar. Quando você também identificar os comportamentos que você está fazendo que não te favorecem, então às vezes aquela comida que você come que não te faz bem, sabe, aquele hábito que você tem que não te agrega na sua vida e você começar a abrir mão disso e colocar outros hábitos no lugar, tudo isso vai começar a te ajudar a você a ter mais leveza e mais clareza para você enxergar e sentir essa verdade mais profunda que existe dentro de você. Porque essa verdade mais profunda que tem dentro de nós é uma verdade que a gente precisa sentir. Ela é uma coisa que você sente, ela tá no seu corpo, ela tá em um lugar específico do seu corpo. Quando você sente isso, você consegue entender essa verdade. Essa verdade, você não consegue passar ela para uma pessoa falando. Essa pessoa precisa sentir. Mas para essa pessoa sentir, ela precisa seguir esse caminho de colocar atenção nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações e ir lapidando e parando de fazer coisas que não te fazem bem e colocando coisas que te fazem bem. E cada vez mais você vai se aprofundando em você, até que vai chegar um momento que você vai conseguir sentir isso em você. Não importa quanto tempo isso leve, você não parou a sua vida, você continuou trabalhando, continuou ganhando dinheiro, continuou curtindo as pessoas que você gosta, continuou vivendo a vida que você quer viver. A única questão é, você traz o foco da sua atenção para estar presente nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações enquanto você está vivendo a sua vida. Então não é sobre você soltar a sua vida, é sobre você viver a sua vida de uma forma que vai te trazer muito bem-estar e muita qualidade, ok? Essa era a minha proposta de hoje. Espero que você siga o canal, né, que você se inscreva aqui no canal antes de você sair do vídeo. Você também possa deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele é fundamental aqui para o canal. E também faça o seu comentário e me diz o que você achou dessa reflexão de hoje, porque ela foi muito profunda, muito de coração. E realmente eu tinha que falar isso para vocês hoje. E claro, para você que está assistindo gravado, se você está aqui nesse vídeo é porque você também tinha que ouvir isso hoje. E faça disso você desejar. Ok? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.